começando mais uma edição do Educação em Pauta, que é o nosso canal direto para tratar sobre a temática da educação. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o ensino à distância aqui na UFPEL. É isso mesmo, Isabela, o nosso convidado é super especial. Ele é graduado em Tecnologia de Processamento de Dados, possui mestrado e doutorado em Ciências da Computação e hoje é responsável pelo setor da Universidade Aberta do Brasil e superintendente de TI. É claro que nós estamos falando e damos as boas-vindas para o Cristiano Ávila. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês, falando sobre educação à distância, que é uma área, um tema que eu sou completamente apaixonado, eu gosto muito dessa área. A minha formação é em computação, mas sempre procuro levar a computação para a educação, então essa é a área que me motiva. E hoje, além da educação à distância, também estou atuando na área de TI da universidade, que é uma área também que eu já atuei há alguns anos e hoje volto também com muita motivação, com muito prazer em trabalhar também com a TI, que envolve cobalto, que envolve redes, que envolve toda essa parte tecnológica administrativa da universidade. É um prazer estar aqui. Então, para começar a entrevista, a gente queria te pedir um breve resumo profissional. Ok, minha formação, então, como vocês falaram, é muito na área de computação, né? Há muitos anos atrás não existia a ciência da computação enquanto um curso. Então, na época, fiz um curso de tecnólogo em processamento de dados, mas em seguida fiz mestrado em computação e depois doutorado em computação. Então, essa é a minha formação. E a atuação acadêmica sempre foi muito vinculado à universidade. A Universidade Católica de Pelotas, onde trabalhei por 20 anos, enquanto programador, enquanto professor, desde 1992 até 2012. Atuei lá como servidor técnico administrativo e como docente também. Em 2008, eu fiz um concurso para analista de TI aqui da universidade, passei e atuei como analista de TI, inclusive fui coordenador da área de TI na época. E, em 2012, fiz um concurso para docente, então saí, me exonerei, né, da carreira de técnico administrativo e assumi como docente a partir de 2013 aqui na universidade. E estou nessa carreira docente, atuando no Centro de Engenharias, né, é importante que se diga, sou vinculado ao Centro de Engenharias, eu ministro disciplinas de banco de dados, de programação, algoritmos, no Centro de Engenharias. E atuo, então, nessas disciplinas e na administração, principalmente desde a pandemia, onde atuei no NAT, Núcleo de Apoio a Tecnologias, mas acho que essa parte aí depois a gente pode conversar um pouco mais. Uma breve visão assim, da minha atuação acadêmica, muito vinculado à Universidade Federal de Pelotas e, anteriormente, Universidade Católica de Pelotas. A gente queria falar também um pouco sobre a Universidade Aberta do Brasil, né? Que tu trouxesse um panorama para quem está nos assistindo, né? Entender como funciona. A Universidade Aberta do Brasil é um programa da CAPES, né, que fomenta a educação à distância. Então, muitas vezes se fala, é um curso da UAB, né? Nós temos o curso, digamos, de História da UAB aqui na universidade. Não, o curso não é da UAB, o curso é da Universidade Federal de Pelotas. Existe um fomento que paga bolsas, né, para professores, para tutores, algum recurso de capital, mas basicamente são bolsas para que professores possam atuar na educação à distância. Então, fomenta a educação à distância já há muitos anos, mas são cursos institucionais, são cursos da universidade, com toda a regulação da universidade, né, mas tem o fomento da UAB. Hoje temos 8 cursos nesse formato, 4 licenciaturas e 4 especializações. O primeiro curso, eu não sei se a gente já começa a falar sobre isso. Podemos começar. Depois né, a gente vamos aproveitar o embalo, né? São, como você falou, né? São 4 cursos de licenciatura, 4 especializações. E esses cursos, né? Como ocorre esse processo? Se pudesse explicar também como é que funciona. Só um pouquinho da história, né? O primeiro curso que surgiu foi o curso de licenciatura em matemática. Em 2006, e ainda não era fomentado pela UAB, era ProLic, Prolicenciaturas. Mas em 2008, a partir de 2008, esse curso começou a ser fomentado pela Universidade Aberta do Brasil, e aí então, com as bolsas, entraram professores formadores ou pesquisadores, professores que desenvolvem os conteúdos, em articulação com os municípios. É importante que se diga, né, a CAPES fomenta a UAB, mas a UAB, na verdade, é CAPES, né, do MEC,
os municípios, né? Então, os polos onde os alunos estudam, quando eles precisam, os momentos presenciais, esses polos são organizados pelos municípios. É importante que a gente saiba, né, que a Universidade Federal, nesse caso, né, de Pelotas, nesse caso da UAB, não tem a propriedade, digamos assim, dos polos que estão espalhados por todo o estado. Chegamos a ter polos até, né, vínculo com polos fora do estado, Santa Catarina e Paraná. Hoje, a Universidade Aberta do Brasil, dentro da Universidade Federal de Pelotas, atua somente no estado do Rio Grande do Sul. E esses polos são mantidos pelos municípios. Então, é uma parceria CAPES, Universidade Federal de Pelotas, e os municípios. Falo Universidade Federal de Pelotas, que é onde estamos, mas a FURG tem, Universidade Federal de Santa Maria, a URGS, a grande maioria das universidades públicas participam desse programa de fomento da CAPES. Bom, por falarmos, né, desses cursos que já existem, como é que as pessoas podem fazer para se inscrever? Precisa residir aqui ou pode ser de qualquer localidade? Perfeito. Na graduação, nas licenciaturas, existe o processo seletivo, que é um vestibular, né? E esse vestibular, ele historicamente ocorria e ocorre, né, nos polos. Então, no edital fica claro que o estudante de licenciatura ele precisa estar vinculado ao polo, ele precisa frequentar o polo, né? Então, no caso das licenciaturas, da graduação, não é um curso totalmente à distância. É um curso que pode-se dizer que tem parte presencial e parte à distância. Então, o estudante ele precisa fazer o processo seletivo, e ele normalmente faz lá no polo, ele entra no curso, né, ele ingressa, e ele tem que participar dos encontros presenciais, participar de eventos no polo, então tem toda uma carga horária presencial, né, cursos de licenciatura. Os cursos de especialização já têm um formato mais online. Eventualmente tem alguns encontros presenciais nos polos, mas, em geral, eles ocorrem de forma online, sem encontros presenciais. Eventualmente pode até algum curso promover algum encontro presencial, mas as especializações funcionam, digamos assim, muito mais num formato online. As especializações, não. É necessário encontros presenciais, isso por legislação, e essa carga horária presencial tende a aumentar, né? Na última portaria do MEC, passou para 50% presencial. Isso ainda está em discussão em relação ao OAB, mas é necessário que se participe dos encontros presenciais no polo, senão o aluno não vai se formar. Existem os estágios, que têm participação do estudante nas escolas, né? Então, tem a extensão também, né? Tem a carga horária de extensão, então tem muitas ações, muita participação do aluno no polo e nas escolas da região. Tá? E em Pelotas nós não temos cursos de licenciatura à distância. É Canguçu, é Piratini, Ulha Negra, Santana do Livramento, Agudo, são muitos polos, né? Hoje, em atuação, temos em torno de 40 polos, né? Mas convênio com a OAB permite todos os polos do estado, mas hoje atuamos em aproximadamente 40 polos, né? Aluno, ele cursa presencialmente parte da carga horária no polo. E, eventualmente, vem a UFPEL, a colega Marisley, né, sabe disso no UFPEL Sem Distância, né, fizemos 2 edições, que os alunos vêm aqui à universidade, eles recebem uma ajuda de custo para conhecer, e é muito interessante, eles chegam aqui e ficam fascinados, né, com o campus aqui, e normalmente a gente disponibiliza um ônibus para eles conhecerem outras instalações da universidade e o Centro Histórico de Pelotas, e eles adoram conhecer. É um programa muito interessante, né? Quem está mais por dentro, assim, quem conversa com os alunos, verifica o quanto eles gostam e o quanto eles se sentem incluídos, assim, no ensino superior a partir desse programa. É um programa fascinante, quem começa a conhecer se apaixona, porque realmente a inclusão, a gente vê a inclusão a partir da educação à distância no programa da UAB. Acho que tem mais uma pergunta, né, Isabela? Dos 100 cursos, né, ativos na UFPEL, 30 possuem a parte da carga horária AD, a Isabela complementa, né? Então, isso quer dizer que 30% dos cursos presenciais de graduação, eles têm uma parte à distância. Como é que isso funciona e se há possibilidade de mais cursos também se tornarem nesse formato híbrido no futuro? Sim. Ultimamente, o NUPED, né, que é o núcleo ligado à Pró-Reitoria de Ensino,
ultimamente tem estruturado melhor essa oferta. Inclusive tem uma resolução que normatiza como se faz essa oferta. Pela legislação nacional, pela legislação do MEC, os cursos presenciais podem ter até 40% da carga horária online, 40% da carga horária em EAD. E esses 40% não precisa ser uma disciplina 100% e outras, ou a disciplina somente 100%, pode ser parte da carga horária da disciplina, por exemplo, uma disciplina que é 50% EAD e 50% online. Mas no total das disciplinas do currículo, no máximo 40% pode ser EAD. Na Universidade Federal de Pelotas, aproximadamente 30 cursos possuem carga horária EAD. O que possui mais carga horária EAD é o que tem 17%, ou 17 e pouco por cento do currículo todo em EAD. Então, ainda não é uma carga horária muito elevada. Nenhum curso se aproxima, ainda nem da metade do possível, né? Ainda nem nos 20%, que seria metade dos 40%. Então, mas é uma possibilidade muito interessante, né, de uso de tecnologia, de inclusão de alunos. Muitas vezes os alunos trabalham, o curso é integral, então isso afasta muitos alunos. Então, a EAD, nesse sentido, ela pode ser bastante inclusiva, né, na organização, uma forma de incluir os alunos a partir dessa organização de parte da carga horária EAD. Então, é uma estratégia interessante para os cursos. E vários cursos têm procurado no PED para ampliar essa carga horária, né? A gente vê que muitos cursos lá tem uma disciplina tem um crédito, a outra disciplina tem um crédito, né? Então, os cursos têm procurado para ampliar essa carga horária, só que é importante que se diga assim, EAD não é ensino remoto, né? EAD não é... porque no presencial, muitas vezes o professor detém o conhecimento, ele entra numa sala de aula e ele dá aula, né? Eu sei a matéria, eu entro lá e dou aula. Na EAD não funciona assim. Na EAD é preciso de uma equipe multidisciplinar. Não adianta o professor só dominar o conteúdo, ele tem que previamente preparar os materiais, ele tem que pensar estratégias para um aluno que está fisicamente distante, mas ele tem que estar próximo no mundo virtual desse professor. Então, é toda uma organização diferente. No ensino remoto, acontecia assim, o professor domina o conteúdo. Então, eu vou lá para a webconferência e falo para meus alunos como se eu estivesse em sala de aula. Uma transposição direta do presencial para a distância, ali para o online. Na EAD não é assim. Na EAD, a gente precisa organizar previamente. Então, tem todo um fluxo de produção que foi organizado no núcleo, no PED, para que sejam produzidos materiais de qualidade, videoaulas, eventualmente alguns encontros síncronos, isso é possível também, mas esse é um grande ponto, é uma grande questão fundamental da educação à distância. Ela precisa ser organizada, ela precisa ser previamente preparada e não simplesmente chegar ali e trabalhar um encontro síncrono ou só encontros síncronos. Então, transpor o presencial para o online não funciona dessa forma. Essa transposição precisa ser organizada, precisa ser muito bem pensada. No ensino remoto, né, como foi algo emergencial, muitas vezes a gente simplesmente fazia esse transporte. Era presencial, agora é online, webconferência. Na educação à distância não pode ser assim. E na UAB, além de toda essa organização dos materiais online, ainda tem organização de encontros presenciais nos polos, com os tutores, com o professor formador que vai lá, a avaliação presencial. Então, é uma organização que precisa ser sempre prévia, né? Não adianta, a aula vai começar a semana que vem, vamos preparar os materiais. Não é isso. É um semestre antes de organização, tanto dessa carga horária EAD, como dos cursos que são efetivamente à distância. Até porque essa transposição, ela não prende o nosso aluno. Assim, eu sou professor também, né? Então a gente não consegue manter esse aluno ali. Dentro da própria AD, a gente precisa dos fóruns para ter as discussões, né, em que há uma interação, porque na verdade a gente está dentro de um espaço, né, como se fosse em sala, e aí naquele momento é que o aluno vai conseguir, né, dialogar a partir desses mecanismos que estão dentro, né, da educação à distância. Falasse uma palavra extremamente importante: interação. Não é uma auto-instrução que eu vou sentar e ficar assistindo vídeos e lendo textos. A interação é extremamente importante. A professora Edmeia Santos, né, da educação, ela fala muito em educação online e ela chega a diferenciar até, eu não entrei nesse mérito, mas ela diferencia EAD
de educação online, onde a educação online utiliza todo esse recurso da cybercultura, né, de Pierre Levy, do cyberespaço, que há interação, né, a interação virtual ali, mas há interação forte entre as pessoas, entre o professor e os alunos. Então, essa questão da interação é fundamental. Então, o professor ele precisa pensar desses espaços de interação, no fórum, chats, né, até na criação de vídeos, na produção de conteúdo, pelo próprio aluno também, né, a produção de materiais pelo próprio aluno, isso é fundamental. Então, um jogo, por exemplo, não é jogar um jogo, é preparar, é construir um jogo. O aluno mesmo construir o jogo. Não é assistir um vídeo, é produzir um vídeo. O aluno produzir um vídeo, não é no jornalismo, é lá na licenciatura em História, em Espanhol, na Matemática, ele produziu o vídeo. É a professora Carla Felt, que já esteve aqui, sim. Um trabalho muito interessante nessa área de vídeo também. Ela tem um festival, né? Eu participei como jurado esse ano do festival dela. Então isso é fazer, né? É ter essa ação. Não, o aluno tem que ser protagonista mesmo. Ele não pode ficar simplesmente passivamente assistindo. E que no presencial acontece muito, né? Do aluno sentado lá no fundo assistindo, né? E às vezes nem está na sala, está fisicamente na sala, mas não está na sala. Ele está em outro lugar. Isso aconteceu muito na pandemia, né? Que nós tínhamos aquela transposição, né? Porque, claro, né, os professores brasileiros não estavam preparados para esse mecanismo. Então, você vai chegar lá e vai dar uma aula como se estivesse dando uma aula em sala de aula. Só que não funciona. 2, 3 horas. Não funciona. E quando você falava com ninguém, né? Chamava o aluno, fulano, aí fulano daqui a pouco aparecia, né? Sabendo que ele nem está ali, né? Isso vai contra a EAD, né? Porque a EAD é ensino remoto. Não é. Isso não é. Então, é outra forma de construir as coisas, de pensar, né? Toda essa parte de interação precisa ser pensada. Então, o ensino remoto, ele vai um pouco contra, né, toda essa filosofia. Mas foi o que é possível, né, naquele momento. Uma outra questão importante que é preciso que se fale é que muitas vezes a EAD nas universidades públicas, a própria professora Edmeia Santos fala, é uma palavra meio proibida, né? Se fala em EAD, muitos colegas têm assim um receio que isso é precarização, é a mercantilização. E até é. Não na escola, não na universidade pública, mas a gente vê muita mercantilização no ensino privado, infelizmente. E os números do MEC, do último censo, mostram isso. Né, um crescimento desenfreado, e o governo tem visto isso, tem analisado e buscado formas de frear um pouco isso. Só para que se tenha uma ideia, hoje no ensino superior, 50% dos matriculados estão em cursos de EAD, basicamente em universidades privadas, 50% presencial. O ingresso, 2/3 do ingresso é em EAD, 1/3 do ingresso é em cursos presenciais. Só pegar os números do censo. E de todos esses ingressantes, desses 2/3, um percentual muito pequeno em universidades públicas. A maioria em universidades privadas, grandes grupos, com ações na Bolsa. Né? Então, o que é uma educação à distância de qualidade? Quem é que vai dizer o que é? Né? Quem vai mostrar os bons modelos? É preciso que as universidades públicas atuem. É preciso que elas mostrem. Isso é EAD de qualidade, não é aquilo. Então, é um erro estratégico muito grande quando as gestões das universidades públicas dão as costas para a EAD. Pelo contrário, a gente precisa atuar com qualidade, mostrar o que é a EAD de qualidade e contrapor a mercantilização, e não dizer que EAD por si só é mercantilização, porque o presencial também é mercantilização, se a gente quiser. O presencial também é precarização. Depende de quem faz, depende do projeto. Então, não dá para dar as costas e simplesmente dizer não vamos atuar. E a própria Universidade Federal de Pelotas já fez isso. Já desmontou estruturas, não poderia ter desmontado. Né? Hoje a gente vem remontando e vem conseguindo estruturar, e hoje nós temos já uma estrutura bem robusta que vai avançar ainda mais nessa nova gestão agora. E aí eu fico com uma dúvida em relação, o senhor falou 17% dos cursos, né, que aderem, né, não, desculpa, 17% de cada... O curso presencial hoje que tem carga horária isso, EAD, é da carga horária. O máximo que tem do seu currículo é 17%. Tá. Poderia ser 40%. Isso, mas aí está a minha dúvida, né? E, assim, por que o senhor acha, né? É um achismo aqui, literalmente um achismo, né? Que essa adesão né, poderia ser maior, né? Eu fiquei me perguntando aqui quando o senhor falava sobre isso. Basicamente pela resistência, por enxergar na educação à distância a precarização, por enxergar diretamente na educação à distância o mercantilismo. É isso. A gente às vezes fala em grupos de colegas e
os colegas já veem a gente assim, pô, esse cara aí quer mercantilizar, quer precarizar. Mas não pode ser visto assim. Pelo contrário, a gente precisa atuar, a gente precisa mostrar o que é a EAD de qualidade. A universidade pública tem esse papel. Se no mundo do ensino superior metade dos alunos estão na EAD, a gente vai dar as costas para essa metade desses alunos, né, nesse universo, não é possível. Mas o porquê disso? É essa visão que a universidade pública precisa mudar. Precisa saber que precisa atuar, precisa pautar o que é EAD de qualidade. Na verdade, se essa carga horária fosse mais alta e mais curta, talvez os índices de evasão fossem até menores, porque é mais uma possibilidade, né, para os alunos estudarem e não terem que vir até o campus, que para quem trabalha... Tá mais hoje, né? Nas rotinas que, né, a população tem, seria muito, né, benéfico, na verdade, para uma instituição, né? É óbvio que a EAD não seria a única forma a solução, de combater, né? mitigar a evasão, não é uma bala de prata, como se diz. Mas é um mecanismo que pode ser utilizado. Cursos integrais, hoje, eles são excludentes. Uma pessoa, para conseguir ficar turno inteiro, manhã e tarde, estudando... Eu preciso concordar, assim, veementemente com o senhor nessa relação, porque o que eu observo, tá? Bem, vai para a graduação, na graduação ele consegue até ter um curso, né, presencial, não que seja só um integral, mas um presencial, e depois eu fico pensando no mestrado e doutorado, né? Porque existem mestrados, doutorados, tanto aqui na própria UFPEL, que eu discuto muito, eu fiz mestrado e doutorado, né, na educação, não aqui, fiz na Unipampa e no IFSU, mas eu fico pensando às vezes em grupos que você faz uma seleção natural, porque não tem como um indivíduo não trabalhar, né, depois sendo graduado, vai fazer um mestrado que tem disciplina manhã, tarde, né, manhã e tarde, você não vai trabalhar, você não vai conseguir, vai para o doutorado como? Você avança como nessa cadeia, né? E aí eu posso trazer um case no meu doutorado que eu peguei na época de pandemia. E eu tive disciplinas, né? Claro, não estou falando da EAD, mas estou falando de um método online, né? Que o professor estava ali. E funcionou muito bem, né? Então, por que a gente não pode repensar também esses métodos? Esse é um ponto, para mim, chave que eu vejo nessa relação da educação. Porque aí, eu como sociólogo que sou também, você não dá acesso para uma população, você segrega. Eu enxergo, a sociologia, né? Eu enxergo isso como uma segregação. Você não dá a possibilidade desse indivíduo avançar nos seus mecanismos intelectuais, que a gente está falando aqui. No caso do mestrado, doutorado, existe um conjunto de normas, uma regulação forte. Sim, que não... Sim, eu sei. Existem poucos cursos aprovados na modalidade EAD. Não, eu vou dizer que eu nem concordo, acho que aí é um posicionamento meu, eu nem concordo a modalidade EAD, mas eu concordo com a flexibilização, né? Que, por exemplo, ao invés de você ter 4 disciplinas pela manhã, isso, você coloca 2 e você dá uma possibilidade de que tenha, né, um professor lá, porque existe, né, essa possibilidade. A gente funcionou muito bem na pandemia, eu fiz um doutorado e eu fiz algumas disciplinas online, né, e funcionou. Só que isso vai muito também, né, do indivíduo, né, dos grupos, né, do professor, e entre outros mecanismos. Mas a gente, né, tem ainda essa nova gestão e eu queria perguntar a partir do que a gente pode esperar para esses próximos anos, né, até falar dessa estrutura, né, desses novos cursos, né. Duas questões importantes, né, a nova gestão. O núcleo de políticas de educação à distância ligado à Pró-Reitoria de Ensino, no PED, que eu era coordenador até o dia 10 de janeiro, ele deixa de existir, de certa forma, passando a ser uma coordenação vinculada ao gabinete do vice-reitor, professor Heraldo. Então, o professor Heraldo ele, né, tem apoiado e tem falado muito sobre isso, sobre qualificar, sobre avançar, né, e não é um avanço desenfreado da EAD, o UFPEL vai virar EAD, muito longe disso. Mas é avançar com qualidade, né, como eu falei, pautando o que é qualidade na educação à distância. Então, o núcleo deixa de fazer parte da Pró-Reitoria de Ensino e passa a fazer parte do gabinete do vice-reitor, onde, de forma mais transversal, né, pode dialogar com as pró-reitorias. Porque o NUPED estava na Pró-Reitoria de Ensino, só que a educação à distância não é só graduação, não é só, ela é pós-graduação e ela é extensão e ela é ensino também. Então é necessário que esteja, né, num nível hierárquico, né, que dialogue com as pró-reitorias onde tem os cursos. Então essa mudança é importante, essa mudança vai qualificar, vai
fazer com que a EAD avance na UFPEL, como eu disse, com bastante qualidade. A outra questão são novos cursos. Já temos aprovado mais 8 cursos via UAB. Então, são cursos de tecnologias, os tecnólogos, temos cursos, são 2 tecnólogos, temos cursos de licenciatura, de educação inclusiva, da professora Rita Costa, que tem organizado. Então, nós temos já mais 8 cursos, então passaremos de 8 para 16 cursos ao longo de 2026, até 27, 25, 26. Então, a universidade está avançando, mas avançando sempre com uma estrutura robusta para dar suporte a esse avanço, e com muita qualidade. Então, a gente tem muito boas perspectivas agora na próxima gestão, e o professor Heraldo tem falado, sempre com muita qualidade, sempre qualificando, tanto os cursos que já existem como os cursos novos. A Uniped tem trabalhado forte, e depois a coordenação, que deve se consolidar a partir da aprovação no consumo da nova estrutura, tem organizado os fluxos de produção, o estúdio, nós temos um estúdio, podemos colaborar com vocês, mais vocês aqui, a gente vê um estúdio muito bem montado, a gente pode trocar ideias lá em relação ao estúdio que temos na sala 319. Então é isso, acho que as perspectivas de avanço com qualidade são excelentes. Bom, então agora a gente está se encaminhando para o fim, e eu deixo esse espaço para fazer as considerações finais. Muito obrigado, agradecer o espaço aqui, acho que é sempre muito importante que a gente possa divulgar o trabalho que é feito lá no núcleo, na futura coordenação, porque é um espaço estratégico. É muito importante que se discuta a educação à distância, porque é uma parcela significativa dos alunos que hoje fazem cursos à distância. Então, a Universidade Federal de Pelotas, as universidades públicas como um todo, não podem dar as costas para a educação à distância. Pelo contrário, devem considerar enquanto um espaço estratégico para que se avance, para que se tenha, que se permita incluir mais estudantes e não afastar os nossos estudantes. Muito obrigado, acho que era isso. A gente aqui agradece, Cristiano, falar da educação à distância é sempre muito importante para uma universidade. E eu estou me despedindo do programa, depois dessa temporada que passamos juntos por aqui. Eu sigo para novos projetos, mas eu quero agradecer muito a equipe, eu quero agradecer as coordenadoras, a professora Marisley Ribeiro, a professora Michele Negrini, que fizeram esse convite lá no início para trabalhar no programa, e eu conversei com elas para que a gente pudesse fazer um programa falando de educação na universidade. Agradecer também o Gustavo, o Felipe, o Bruno, toda a equipe que esteve por aqui, a Bruno, o João Vitor, claro, a minha parceira Isabela, que esteve comigo durante esse tempo. A gente trocou muitas entrevistas, muito diálogo, muita educação. Eu fico muito feliz por ter retornado. Eu que sou formado aqui em jornalismo pela UFPEL lá em 2017, apresentei o Em Pauta como primeiro apresentador, e agora retorno para esse programa e finalizo aqui com vocês. A minha eterna gratidão também aos nossos parceiros, a TV Câmara Pelotas, lá com o Edson Luiz Planella, que desde sempre esteve aqui com a gente, e você sabe que você pode acompanhar sempre a nossa programação pelas nossas redes sociais, pelo YouTube e, claro, pela TV Câmara Pelotas. E quem vai me substituir será a Luísa, aluna aqui do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, que eu também desejo muito sucesso para ela, junto com a Isabela Speaker. E nós vamos encerrando o nosso Educação em Pauta, que fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Até lá!